pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da Universidade Amage. Olha só, estou muito feliz porque quando essa moça veio no segundo episódio, infelizmente eu não pude participar. E eu fiquei sabendo que foi um dos melhores episódios que todo mundo até hoje fala sobre ele. E nós estamos aqui com Marcela Prado, né? Seu episódio rodou aí o universo, tá? Muita gente falando super bem dele. E agora tem a minha vontade de falar com você aqui tá sendo resolvida, tá certo? Que delícia. Muito bom estar aqui com vocês de novo. É isso aí. É sinal que quando a gente repete é que as coisas Foram são boas, né? Mas podem ter certeza que da minha parte também foi um enorme prazer estar aqui. Muito bom estar de volta. Legal, muito bom. Ó, só pra você ter uma noção, nesse episódio aqui, a gente vai falar sobre como desenvolver esse tal de autoconhecimento, né? Que todo mundo fala, mas ninguém sabe onde mexer nesse negócio. Como as empresas, como a Amage, podem colaborar nesse processo também. Acredito que quando a gente se impõe metas desse jeito, né? Como que a gente faz metas mais pé no chão também, né? Para não dar aquela ansiedade e tudo mais, e principalmente como a Universidade Amage pode colaborar em todo esse processo, né? Só para vocês entenderem, a Marcela, que está aqui comigo, você escutou ela lá no segundo episódio, como eu comentei, né? Ela há 20 anos atua em consultoria de treinamento e desenvolvimento com especialidade em neurociência comportamental, com foco em resultados. Olha só, foi responsável pelo desenvolvimento de mais de 50 mil profissionais e ainda é coautora do livro Mulheres com Poder para Inspirar Outras Mulheres, né, da editora Gregory. Marcela, de novo, muito obrigado por você estar aqui com a gente, seja super bem-vinda, tá? Obrigada a vocês. Eu acho que pela primeira vez em muitos anos, o olhar para isso deixou de ser blasé. Verdade. Né? Verdade. Eu sei que tem muita porcaria aí de conteúdo, muito É o que mais coach, tem, né? exato, aquela história de coach. A gente vai falar de coach hoje, Não, então. melhor não, né? Acho que não. Mas eu acho que trazer esse tema com a profundidade, com a relevância, com a seriedade que ele realmente tem, eu queria dar os parabéns, na verdade, para a Amage de novo, por estar trazendo isso e tentar expandir esse conhecimento para mais pessoas. Isso é incrível. Exato. E eu até comento, né, que esse tipo de episódio, não só aqui, mas em outras ocasiões, né, é um tema que eu particularmente gosto muito e tentei, nos últimos anos, me aprofundar com um pouco mais, sabe? Aquele deep dive que a gente fala, né, em nós mesmos. Acho que isso é uma coisa super importante. E o que eu queria começar aqui para a gente iniciar esse assunto, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, muita gente fala, assim, acha um pouco clichê, né? Você comentar de autoconhecimento. Não, ler os livros de autoajuda, né? Foi conhecido muito como autoajuda no passado, né? E a Universidade Amage, ela tende a provocar, incentivar que as pessoas mergulhem, né? Se aperfeiçoem nesse quesito, né? Só que como que a gente descobre isso? Como que a gente explora esse negócio, sabe? Como que a gente começa a fazer isso, assim? Sim. Eu acho que a primeira coisa é entender que o contexto está meio que exigindo isso, né? A gente sai de modelos corporativos onde eram as empresas que faziam os desenhos de planos de carreira para os funcionários. Então, você entrava praticamente com a sua escadinha montada. O plano de cargos e salários. Exato. Então, daqui a 2 anos você vai estar em tal lugar. Só que o que acontece? A gente vive num mundo, como a gente comentou no episódio anterior, que é um mundo conhecido como BUNny, né? O acrônimo, que ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, às vezes, aquela organização que estava estruturada naquele formato, ela muda completamente. E você colocar a sua carreira nas mãos de um profissional de RH ou no seu líder é a coisa mais insana que você pode fazer. Não faz nenhum sentido. Né? Porque se você for pensar, seguir os scripts das pessoas não necessariamente vai te fazer um profissional, uma pessoa realizada. Então, o olhar para si e ter essa descoberta de uma forma mais palpável daquilo que realmente vai fazer você, contribuir com um legado realmente diferenciado e relevante, é o uso das suas forças e talentos que só você pode construir isso. Então, olhar para esse processo de autoconhecimento e para que você seja protagonista da sua carreira, passa a ser uma questão de sobrevivência onde todo mundo ganha. Né? O profissional que fica mais realizado, mais feliz, e a empresa que vai ter pessoas mais produtivas porque tem esse sentimento muito claro de que é ela que está dominando esse processo. Então, é muito mais forte, né? Sim, não, sem dúvida. Sim.
E tem um ponto, assim, que eu vejo que, beleza, a gente acho que vive nesse universo hoje em dia muito, muito acelerado, né? As coisas, a gente quer também as coisas talvez um pouco mais rápidas do que, né, os nossos pais, os nossos avós, né, que construíam Sim. coisas ao longo da vida, assim, né? Mas também, às vezes me parece, tá, que as pessoas ainda não conseguiram encontrar as perguntas certas para que elas possam, de alguma maneira, começar a vivenciar um mundo em que ela entra, de fato, no conhecer a si mesmo, assim, sabe? Sim. Quais são essas perguntas, sabe? O que a gente precisa começar para fazer, assim, do ponto de vista prático, sabe? Eu acho que a grande questão é que as pessoas, elas têm muita clareza de que elas querem ganhar mais. Uhum. E não necessariamente fazem as perguntas se aquele cargo específico que ela almeja, ele realmente contempla todos esses itens que eu falei agora há pouco. Entendi. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático, assim. As pessoas falam, nossa, eu quero muito ser promovido para líder. Legal, porque você está olhando que ele ganha mais, que aparentemente ele tem mais poder, mais autoridade, mais regalia, mais autonomia. Mas você já parou para pensar que agora você deixa de ser responsável meramente pela sua execução e passa a ser responsável pela execução de outras pessoas? Que isso vai demandar de você habilidades completamente diferentes daquelas que eram exigidas? E isso é uma das principais causas daquela frase clássica que a gente conhece, que às vezes o melhor profissional, ele se transforma no pior líder. Porque são outras habilidades que estão sendo avaliadas, sim. né? E aí a gente acaba não olhando para esses padrões de comportamento. Então, a primeira coisa é quais são os seus objetivos. Por mais clichê que isso possa parecer, é esse olhar, mas de uma forma mais holística. Não é só o quanto a mais você quer ganhar. Mas é por isso que envolve o autoconhecimento. De você conhecer quais são as suas principais qualidades. Quais são suas principais forças. Como que essas forças conseguem ser aplicadas de forma real. E eu gosto de parar para pensar, esquece cargo, esquece empresa. Quais são as pessoas que são reconhecidas no mundo corporativo hoje? São aquelas que conseguem empregar suas forças de caráter e suas qualidades para resolver os problemas atuais. Então, a grande sacada não é só se conhecer, mas é aplicar o uso dessas forças para resolver. As pessoas falam, nossa, Má, tô super perdida, acabei de entrar num departamento novo, acabei de entrar numa área nova, ou a minha área acabou de ser reestruturada, e agora? A primeira coisa é, quais são os problemas principais dessa área? E como as suas habilidades podem agregar valor para resolver, ou pelo menos minimizar, ou para atingir os objetivos estratégicos dessa área. Então, esse olhar não vale só para pessoas. Se você parar para pensar, a Uber, quando ela foi lançada lá atrás, ela foi lançada usando forças de valor para substituir ou para endereçar problemas existentes dos táxis, por exemplo. Sim. E é assim que a gente cria valor. Então, a principal pergunta é, quais são os meus objetivos? Quais são as minhas principais forças e talentos? E como eu uso isso de forma prática para agregar valor e minimizar os problemas do ambiente onde eu estou inserido. Tá, isso é uma coisa muito legal. Mas, Muito. sim, a maior parte das pessoas tá perdida, cara. Muito! Assim, Ai, obrigada. hoje a gente... É uma percepção minha, tá? Posso estar muito enganado aqui. Não tá não, viu? Mas assim, as pessoas não sabem onde elas querem ir. Não. E, tipo, igual a Alice, né? Sim. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho que você pegar serve. Exatamente. E eu vejo isso, assim, com muita preocupação, porque as corporações, elas estão contratando essas pessoas. Aqui em Mato Grosso, a gente vive uma situação em que a mão de obra, né, assim, as pessoas que a gente precisa contratar para que o negócio prospere, hoje, tanto em número como em qualidade, não sei se a gente pode falar assim, cara, é difícil de encontrar. E a gente tá trazendo essas pessoas para perto da gente, sabe? Sim. Como que a organização pode ajudar nisso? Porque, assim, eu trabalho com pessoas jovens e tal, tem muita gente que, tá perdido total. E você tocou num ponto muito importante. Os processos de desenvolvimento das corporações também precisam mudar. Exatamente. Porque o que acontece? Nós temos hoje pessoas, e assim, sem julgamento, tá, gente? Eu quero que isso fique muito claro. É com um olhar muito sobre os fatos e não com julgamento sobre pessoas.
as pessoas, elas foram moldadas, elas foram criadas, o sistema de valores de educação, eles foram moldados em cima de um tempo que não existe mais. Então, se você parasse para pensar, antigamente, a formação toda do profissional era em competências técnicas e ele levava 10, 15 anos para criar uma carreira extremamente sólida e ele era reconhecido e parabenizado pelas competências técnicas. E aí, de repente, a gente entra num mundo de mudanças, num mundo onde as competências emocionais e relacionais se tornam fundamentais por um único fator. Porque a relação de interdependência entre os departamentos aumenta. Então, por mais brilhante que eu seja individualmente, eu preciso do trabalho de outra pessoa. Então, aquela hard skill, que na verdade, aqui entre nós, tá, gente? Hard skill mesmo é lidar com gente. Não, pensa num trem hard. Esse... A gente nem podia chamar a competência técnica de hard skill. Nada de soft nesse Nada processo. de soft. Eu brinco disso. Esse é um amigo meu, Carlinhos, que fala, hard skill é lidar com gente. Então, de repente, eu vejo os fatores de sucesso dependerem de coisas e de elementos que não funcionam mais. Então, esse é um dos fatores principais. A gente está passando por uma grande transição corporativa. O segundo ponto. Hoje, antigamente a gente assistia TV com base naquilo que estava passando. Sim. Era a hora do pica-pau. Se você não tivesse lá, você perdeu o pica-pau. Já era. Clássico. Hoje você escolhe o que você quer assistir, a hora que você quer assistir e quantas vezes você quer assistir aquilo. E se não assistir nada, né? Porque você fica mudando... Esse é outro fator, né? Porque a gente fica perdido. Esse é um ponto. A gente fica perdido entre tantas escolhas. É isso aí. Nós temos tantas opções, tanta disponibilidade de conteúdo para aprender, que quando eu decido, tá bom, eu vou investir no meu processo de desenvolvimento, cara, eu desisto e volto pro Instagram. Porque é muita disponibilidade. O desafio está em escolher também aquilo que é relevante. E aí vem o papel da corporação para começar a trazer um outro sistema de desenvolvimento, que é o Customer Centricity, ou seja, o foco no cliente, mas o Employee Centricity, o foco no colaborador. Então, a grande pergunta não é eu trazer as competências que eu quero que ele se desenvolva, mas eu estou escutando eles e perguntando o que é que eles gostariam de aprender? Legal. Essa é uma dúvida que eu tenho. Porque, assim, eu não tenho uma experiência muito grande em grandes corporações, tá? Mas, às vezes, me parece, assim, que, bom, acho que você tem que ter os cursos, as capacitações e tudo mais. Mas não é só isso, né? Não. Tipo assim, não adianta eu criar um baita de um conteúdo, assim, super top, né? Com os profissionais mais gabaritados, assim como você. Mas no dia a dia o negócio não rodar. Exatamente. Por isso é que o processo, e esse era o complemento. Tua pergunta foi perfeita, porque além do processo de desenvolvimento, é comprovado que grande parte do processo de aprendizagem acontece na prática. Então, o quanto eu estou criando um ambiente favorável ao aprendizado. E aí, vamos fazer uma conta legal comigo. Alguém que está fazendo algo pela primeira vez é expert? Nunca na vida. Aí vem a pergunta, como que as empresas estão lidando com o processo de erro dos colaboradores? Porque se o processo de erro é tratado como fracasso e com um forte teor de punição, você não tem crescimento, a curva de aprendizado e de desenvolvimento do colaborador fica completamente comprometida. Ou seja, eu dependo de líderes cada vez mais preparados, de uma estrutura de formação desses profissionais com outro modelo mental. Sim. Sem isso, eu não consigo dar condições para que esse processo seja mais leve e mais profundo ao mesmo tempo. Sim. Senão, o que eu faço? Eu crio uma grande cultura de medo, isso é muito comum. E não é bom, né? Lógico. Tá louco? Só que pensa comigo, teve até uma empresa que fez uma campanha, não vou falar o nome aqui por ética, obviamente, mas ele fez um programa chamado Campanha Erro Zero. Pô. Gente, Bom, mandou bem. no processo de mudança, você fazer uma campanha Erro Zero, o que acabou acontecendo? Profissionais mais ansiosos, erravam mais,
Porque quando você está sob pressão e com medo de errar, a amígdala, né? Trazendo aqui a neurociência, a amígdala, ela se encabeça na formação central do processo. Então, o que a gente faz? A gente acaba errando mais. Olha a consequência do erro zero. Então, eu erro mais, eu tenho profissionais mais ansiosos, você tem mais burnout, mais estresse e pior, você tem uma cultura de terceirização de responsabilidade. Porque no medo de errar, eu quero dizer, não, mas eu errei, mas foi fulano. Sim. Mas não fui eu. Então, você tem toda uma cultura nociva em função de uma cultura trazida pelo líder. Tá bom, Má, como é que a gente muda isso? Olha só que bacana que foi o nosso trabalho com eles. A gente mudou de erro zero para reincidência zero. Muda totalmente a comunicação do negócio. Muda a comunicação e muda a condução. Claro. Porque o objetivo não é fazer com que as pessoas não errem. Porque o erro e a inovação, eles andam juntos. Faz todo sentido. Né? O grande olhar é como é que eu crio um ambiente onde as pessoas, ao errarem, criam um forte senso de urgência para compartilhar. Galera, olha, com perdão da palavra, olha a cagada que eu fiz para ninguém errar de novo. Exato. O que a gente pode aprender com isso? Ambiente seguro para isso, né? Exato, psicologicamente seguro. Então, qual foi a causa raiz, né? Ishikawa, usando o modelo da espinha de peixe para identificar a raiz do problema. Onde está a raiz desse problema? Por que nós erramos? E o que a gente pode fazer? 1, para que esse erro não aconteça novamente. E 2, para que a gente consiga perceber quando ele estiver prestes a acontecer. Entendi. Então, você cria uma equipe muito mais madura e muito mais voltada para o processo de evolução e aprendizado. E não para abolir o erro. Claro. Somos humanos, gente. Ninguém fez essa conta, né? Faz todo sentido. Ah. Mas assim, você falou uma coisa ali atrás que eu tô martelando aqui. Deixa vir. Minha avó que seguinte, fala. Sobre liderança, né? Porque assim, beleza, acho que quando você estrutura um projeto como esse, né, de cultural, vamos dizer assim, a liderança é super importante, né? Super. E, assim, nunca se falou tanto de liderança e nunca sofremos tanto com falta dela. Muito. Qual que é o papel desse líder dentro desse processo? Acho que você falou um pouco aí, mas ele também precisa, né, se inteirar de tudo isso que está acontecendo, sabe? Eu tenho essa impressão, assim, que às vezes, fala-se muito sobre, mas cada vez mais precisamos de mais líderes. Assim, Líderes, queridos, sintam-se abraçados aqui, tá, meus amores? Porque nunca foi tão desafiador ser líder. Nunca. Exatamente por tudo aquilo que a gente falou até agora. O que acontece, e é um olhar que eu trago com muita compaixão, é um dos nossos grandes carros-chefes, é atuar com um time de líderes. Por quê? Primeiro que as pessoas não pedem demissão de empresas, elas pedem demissão dos seus líderes. Líderes diretos, né? Diretos. Foi feita uma pesquisa na Harvard Business Review que 75% das pessoas dizem que o trabalho delas é mais difícil por causa do líder que elas têm. E olha que pesada essa estatística. 65% aceitariam diminuir o salário se trocassem o líder com a garantia de que ele fosse melhor. Caraca. Então, assim, a gente está falando da importância, e aí, a minha opinião pessoal, tá? Existem 2 categorias de pessoas que podem mudar o mundo. Os professores e os líderes. Porque um mexe na base e o outro mexe na vida adulta. Um líder ressonante, ou seja, aquele que realmente contribui de forma positiva com o time, ele ativa mais de 14 áreas do cérebro de forma positiva. E o dissonante, isso também são pesquisas da Universidade de Harvard, e o dissonante, ele desativa as áreas do cérebro responsável por empatia, foco, concentração e colaboração. Quer dizer, o cara não performa. Exatamente. Então, os efeitos da liderança no time, eles são comprovadamente decisivos. E é por isso que o processo de autoconhecimento precisa, assim, se para o time é essencial, para a liderança não é opcional. E, Marcelo, eu quero trazer também voltar um pouco nas pessoas ali, sabe? Sim. A gente conversou ali no início, né? Porra, quais perguntas eu me faço, né? Onde que eu procuro? Acho que as corporações ficou bem claro, como é o caso da Universidade Amage, te dá esse respaldo, né? Mas do ponto de vista de metas,
Boa. né? Eu imagino que você colocar metas para autodesenvolvimento não deve ser um negócio tão simples assim de fazer, né? Eu queria ver com você, assim, existe alguma metodologia para a gente fazer isso, Sim. né? Se existe, como que a gente lida, sabe? Como que a gente Sei. começa, start esse negócio? Perfeito. Nossa, ótima a sua pergunta. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, sem meta, fica muito difícil da gente realmente chegar em algum lugar, porque a gente fica como se fosse um barco à deriva mesmo. Claro. Metodologia, gente, o que vocês mais vão encontrar é no Google. E eu não vou aqui perder o seu tempo falando disso. Mas o que é essencial eu vou trazer para vocês. A primeira coisa, e esse conceito eu gosto muito, que são metas SMART. Então, o que é isso? São metas, elas, trazendo o acrônimo, né, do inglês, são metas específicas, são metas atingíveis, são metas que têm prazo para ser, elas são atingíveis e, principalmente, elas são relevantes. E aí entra naquele tema que a gente trouxe agora há pouco. Relevantes para quem? Exato. Esse é o ponto. Então, a primeira coisa é você ter certeza que você não está perseguindo os objetivos que os seus pais te cobram. Tem até uma história muito forte, né? De um menino que passou 6 anos na faculdade, e aí ele terminou, ele chegou para o pai dele e falou assim, pai, tá aqui o seu diploma de arquitetura. Agora eu vou fazer o que eu quero. Agora eu vou fazer o que eu quero. Então, quando a gente fala de específicas, mensuráveis, atingíveis e relevantes, você é o resultado de uma profunda conexão entre aquilo que você é, aquilo que você almeja e o autoconhecimento das suas forças de caráter e como você deixa um legado para o mundo. Então, é muito mais profundo do que simplesmente pegar uma metodologia. Você tem o PDCA, você tem outras metodologias, como o próprio método Scala, você tem muita referência na internet disponível. Mas eu quero trazer para vocês aquilo que realmente toca o nosso coração. Porque pensa comigo, quantos de vocês já fizeram resoluções de ano novo? Ixi. Todos os anos, inclusive. Não é? E quantos de vocês percebem que chega em dezembro, se você lembrar do que você escreveu, você realmente colocou foco nisso? Sim. Então, não é necessariamente a metodologia que vai fazer você fazer e atingir esses objetivos. Mas é você entender algumas curiosidades. Por isso que eu sou apaixonada pela neurociência, coração. Não tem como, gente, não se apaixonar por isso. Que é como que a gente funciona. Então, eu quero trazer algumas curiosidades para vocês. Se percebeu, por exemplo, que os gânglios basais, por exemplo, eles são responsáveis por transformar comportamentos frequentes em hábitos. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qualquer objetivo acontece com 2 palavrinhas mágicas: foco e ação contínua. Se você não tiver uma energia colocada naquilo e fizer aquilo de forma consistente, por mais bem elaborada que sejam as suas metas, por mais estruturado que ela seja, ela não vai acontecer. A segunda coisa que eu considero essencial é que, para você ser bom em alguma coisa, você precisa fazer as pazes com a frustração. Porque ninguém é brilhante sem ter momentos incríveis que você acorda motivado, determinado, e no outro dia que, cara, 10% é o máximo que você consegue dar. E se você não olhar para isso e perceber como parte do processo, você vai falar, lá, tá vendo? Aí você realimenta crenças limitantes, tá vendo? Tá vendo como eu não dou conta? Tá vendo? Eu sempre faço isso. Toda vez que eu começo alguma coisa, eu não termino. Mas, na verdade, aquilo é uma fotografia de um momento e não parte do todo. Então, fazer as pazes com a frustração é muito importante. E esses gânglios basais, quando eles fazem isso, é importante entender que um hábito ele se forma depois de 40 a 50 repetições. Então, enquanto aquilo não virar parte integrante de algo que você não precisa pensar muito, que é isso que o gânglio basal faz, ele faz você não ter que colocar tanta energia em algum movimento para que ele aconteça. Sim. Então, esse é um elemento super importante. Outra coisa que é fundamental, coloque energia em ações que você tem controle. Qual que é um problema muito grande que as pessoas fazem? É criar objetivos que dependam de outras pessoas. Então, meu objetivo é ser promovido.
cara, tem tantas variáveis que vão influenciar isso. O que seria muito mais inteligente? Você analisar todas as habilidades necessárias para que essa promoção aconteça e colocar energia no desenvolvimento dessas habilidades. Porque, no mínimo, se você não for promovido, você realmente desenvolveu inúmeras habilidades e pode ser que você descubra no meio do caminho que nem era isso que você queria. Sim. Então, esse é um segredo fundamental. Coloque energia onde você tem controle. Teu objetivo não pode ser você criar uma família que tenha hábitos saudáveis, porque isso depende de outras pessoas. Você precisa dizer que eu quero ter hábitos saudáveis. E aí, o terceiro ponto importante disso é você facilitar o processo de mudança de hábito. Porque, pensa comigo, os gânglios basais, como que eles te ajudam quando você cria ações em que, ao final delas, você tem algum tipo de recompensa? Fizeram um estudo na Universidade de Michigan e colocaram 2 grupos que queriam começar a atividade física e ter isso como algo natural no hábito deles. E olha que curiosidade. No primeiro grupo, todo mundo que corria, ao final da corrida, ganhava um chocolate. E o segundo grupo não ganhava o chocolate. Aí você deve estar pensando, cara, mas ganhar um chocolate no final da corrida, isso não é completamente o oposto disso? Não, o foco não era o chocolate em si, até porque ele era pequenininho. O objetivo era a recompensa. Então, um segredo fundamental é não tenha metas grandes. Transforme metas grandes em pequenos objetivos diários. Então, ao invés de você colocar que eu quero emagrecer 30 quilos, coloque que você quer eliminar 2 quilos na semana, no mês, por exemplo. Então, ela tem que ser atingível e ela tem que ser de fácil recompensa. Então, se eu conseguir esse objetivo, eu vou, sei lá, sair para comemorar com a minha família. Então, você vai fazendo o teu cérebro te ajudar no processo de mudança. Outra coisa fundamental. Avalie de forma racional e objetiva. O que eu faço hoje me afasta ou me aproxima dos meus objetivos? Cara, essa pergunta, ela é... $1 milhão. $1 milhão. É isso aí. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. O que eu faço me afasta ou me aproxima dos meus objetivos? Cara, eu quero muito ser promovido para liderança. Eu quero muito que a empresa me reconheça. E diante dos problemas, o que você faz? Eu reclamo, eu coloco a culpa na outra área e eu fico esperando que alguém venha resolver isso. Avalie. Não precisa de julgamento. Avalie. Fazer isso está funcionando, porque às vezes, Paulo, acontece da pessoa não ter a consciência de que os seus comportamentos estão afastando. Sim. Então, a primeira pergunta é, está funcionando? Se a resposta for não, algo precisa ser modificado. E aí entra a autorresponsabilidade. Porque realmente pode ser que a outra área não esteja ajudando, pode ser que os processos ainda não estejam bem definidos, pode ser que o contexto não esteja ajudando. Por isso que você volta para o item 1. Qual parte disso eu tenho controle? Então, você volta a colocar energia no que você tem controle. Porque olha que curiosidade bacana. Usando esse exemplo, eu tenho áreas que não contribuem. O que eu posso fazer de diferente para demonstrar mais parceria e estar mais do lado dessas áreas para eles me ajudarem? Então, ao invés de numa reunião eu sentar e apontar o dedo e acusar todo mundo do que não fez, que tal, antes da reunião, eu falar, cara, eu vou falar coisas que vão mexer e podem colocar o ego de vocês em xeque. Vamos alinhar isso antes, porque eu não tenho a intenção de expor ninguém. Eu quero resolver. Então, você já começa uma reunião, ao invés de expondo a outra área, fala, não, a gente já combinou, isso tá pegando pra caramba, a parte que cabe à nossa área, a gente vai fazer isso, e a parte que cabe à área de fulano, ele se comprometeu a fazer isso. Então, esse olhar prático, objetivo de o que eu faço me afasta ou me aproxima, ele é decisivo para eu ter consciência se eu não estou jogando contra. Sim, sim. Que é aquela questão, né? Por exemplo, você pega a própria Universidade AMAGE, né? Sei lá, tem 150 cursos online lá. Cara, eu não vou fazer os 150, não faz nenhum sentido eu pegar os 150 e fazer um no rabo do outro. Não faz sentido. Agora, pô, eu quero ser líder. Eu quero me tornar um líder.
Cara, vamos ver aqui o que tem de curso que vai me ajudar a alcançar esse objetivo. Isso. Cara, esse é um exercício tão poderoso, Muito. né? Porque, assim, você está se analisando, vendo o quão as suas características se enquadram e vai usar as ferramentas para chegar até lá, né, Perfeito. cara? Isso é um negócio genial. Mas você percebe que, ainda assim, exige a autorresponsabilidade Muito. de eu ter feito essa reflexão, e aí sim eu vou olhar no cardápio de Exato. 150 com uma consciência muito mais objetiva daquilo que vai me ajudar. Então, aí vem uma coisa curiosa, porque aí a apreciação daquele curso, ele não é porque a Universidade É Amage está me oferecendo. É outra pegada, né? Eu olho para aquele curso, para aquele conteúdo na internet, porque eu tenho clareza e objetividade do quanto aquilo pode me ajudar a chegar em tal lugar. Exatamente. Então, por isso que o maior presente que uma empresa pode fazer para o seu time não é simplesmente disponibilizar conteúdos, mas é criar uma consciência de autorresponsabilidade para que esses conteúdos caiam nas mãos certas, com os objetivos certos. Exatamente. Então, isso muda toda a Muda- cultura. Muda o jogo. Muda o jogo total, né? Muda. E até engraçado, você estava falando dessa questão dos hábitos, né? Eu li recentemente O Poder do Hábito, Ah, né? maravilhoso. Animal, né? Essencial. Aliás, Questão da gente, recompensa, leiam. muito bom. Vale a pena. Mas assim, eu tenho um exemplo prático na minha vida, tá? Sim, que Eu era demais. obeso, tá? Eu pesava Uau. 130 quilos. E hoje como eu comentei antes, eu tô treinando pra minha maratona. Gente, ele vai correr 42 quilômetros. Eu pensando, dirigindo 42 quilômetros, eu canso. Mas olha só como isso é interessante. Assim, eu preciso acordar cedo. Sim, Então, eu já não deixo o meu despertador do lado da minha cama. genial. Deixo lá do outro lado, Uhum. né? Uma noite antes eu já arrumo minhas coisinhas de correr e deixo na sala. A hora que eu saio já não tem desculpa, tá ali, tá tudo pronto, tudo certinho, a água já tá gelada, né? Então, a questão de você organizar a sua rotina Sim. para colocar aquilo ali, né? Por exemplo, eu não faço meta de, como é que vai? Vou emagrecer tantos quilos, mas eu faço meta assim, ó, tem que treinar 3 vezes na semana, É isso. né? 3 vezes de corrida e 3 vezes de academia, vamos dizer. Sim, sim. Quer dizer, se eu fizer isso, vou atingir os objetivos, né? Que é tudo consequência. Exato. Não é, né? Assim, são metas que você ativa. Se eu tenho 3 dias na semana que eu vou treinar e eu vou treinar só 2, isso está me deixando mais perto ou mais longe da minha meta? Perfeito. Acho que esse é o ponto, né? A gente traz o exemplo prático do dia a Sim. dia, né? Que todo mundo quer emagrecer, né? 2 quilinhos, né, gente? 2 quilinhos, faz a sempre dá conta faz uma aí. diferença, Estamos né? aceitando, né? Então, mas isso vale para outras Sim. áreas da vida, né? Sim, sim, vale demais. E aí, trazendo de forma estrutural essa dica sua que é perfeita, para quem talvez não tenha o mesmo objetivo, pensa assim, a mudança de hábito, como eu ajudo o processo? É tornando o hábito antigo mais difícil e tornando o hábito novo mais fácil. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de um vício no celular, se eu não deixar o celular longe de mim, dificilmente você vai perder esse vício. Porque a mente, ela funciona assim, ela não abre mão de um hábito. Você precisa substituir um hábito por outro. Exatamente. Então, se você quer beber água, se você não colocar a garrafa do seu lado, ou seja, facilite o novo hábito, esquece. Se você decidiu treinar de manhã, se você não dormir com a roupa de academia, você deixa ela do seu lado. Porque se você tornar um novo hábito mais difícil, dificilmente você consegue... Você até consegue fazer um de outro, mas de forma consequencial fica muito mais difícil de conseguir. É totalmente assim. Porque assim, essa minha jornada, Sim. ela teve altos e baixos várias vezes. Ah, não tenha dúvida. E normalmente os baixos, elas são diretamente ligadas a hábitos ruins que eu implantei dentro de um hábito que era bom. Sim. Quer dizer, que me afastou totalmente daquele objetivo, Sim, né, cara? sim. Então, assim, eu tento usar esse gatilho. A corrida me ensinou muito nesse aspecto, Sim. sabe? Tento usar esses gatilhos para, por exemplo, eu preciso me desenvolver em determinado assunto. Cara, eu preciso ler, sei lá, esses livros aqui, Perfeito. assistir esses vídeos aqui. Cara, eu vou colocar isso numa meta de, sei lá, de 3 meses para eu ler, sei lá, 4, 5 livros, Sim. para eu me aprofundar naquele tema, né? Que vai me fazer eu chegar naquele processo. Cara, Perfeito. isso é animal. Acho que esse que é o caminho, né? Muito. E você sabe, Paulo, que eu tenho um cuidado muito grande, com muita compaixão, porque às vezes eu escuto pessoas na internet, vira e mexe no nosso Instagram, o pessoal pergunta, mas isso é muito fácil falar, quero ver fazer. É isso aí. Então, é o que a gente realmente escuta. Então, é muito importante a gente ter em mente que
não existe uma lista de sucesso Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Ou seja, às vezes o que funcionou para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para você. Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas, por que isso é importante para você? Para quem você está fazendo isso? Porque se for para qualquer pessoa, além de você mesmo, você vai desistir muito fácil. Vai mesmo. Então, trazer relevância, trazer significado, o que vai mudar na sua vida? Por que isso é valioso para você? E às vezes as respostas não são óbvias. Às vezes, por isso que exige autoconhecimento. Às vezes uma pessoa decide que ser líder é importante, mas porque ela quer curar uma ferida de autoestima. E ela acha que virar líder vai substituir isso, ou vai corresponder isso. Totalmente ao contrário, e não inclusive. Às vezes. vai. E não vai. Sim. Então, se ela não se curar desses porquês, provavelmente ela pode perseguir listas que foram colocadas para elas como lista de sucesso e ela vai criar um efeito rebote, ou seja, um efeito oposto a isso. Porque vai ser muito pesado perseguir esses objetivos. E aí eu gosto muito de fazer algumas perguntas, né? Que é quando eu crio esse objetivo, as pessoas têm mania de só olhar as coisas boas que elas trazem. E aí no meio do caminho você fala, o quê? Era esse o preço? Então a pergunta que é importante é, quais são as renúncias que esse objetivo exige de mim? Sim. Porque toda escolha tem uma renúncia. Então, se você escolheu guardar dinheiro para, sei lá, comprar uma casa ou ter uma educação financeira mais coerente na sua vida, para que não seja um sufoco todo final de mês, a principal pergunta é, você sabe que você vai deixar de comprar aquele cropped, amor? Hoje eu pedi aquela comidinha no Aquela iFood. comidinha no iFood. Você sabe que você vai abrir mão daquela baladinha que você ia fazer com seus amigos? Então, não ter clara a renúncia ou as renúncias é uma coisa que torna o caminho mais desafiador. Porque aí, no dia que você decidir não comprar a comida por aplicativo, você fala, ai, vou ter que cozinhar, cara. Então, se isso não tiver muito claro, não, mas faz parte, esse era o preço, já estava combinado. Então, quanto mais você deixar pronto na sua mente esses preços a serem pagos, maiores são as chances de você conseguir passar pelas frustrações de uma forma mais harmoniosa para você e para as pessoas que te cercam. Claro. Então, tem renúncia. Sim, sem dúvida. Mas, Marcelo, olha só. A gente tá indo pros finalmente, eu queria fazer uma provocação. Manda. Que é o seguinte. Mike Tyson uma vez falou que no ringue todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. Genial, adoro. Quer dizer, cara, você tem os dias ruins. Por Tem. exemplo, esse domingo agora, esse sábado agora, eu tive uma corrida ruim, cara. Foi ruim. Assim, foi ruim. Sim. Eu poderia desistir, né? Como criar essa casca, sabe? Boa. Essa resiliência que a gente Boa. chama muito hoje, né? Sim. Mas no fim do dia, como criar uma casca para na hora que a gente tomar o soco dentro do ringue, a gente não perder os objetivos. Porque Sim. a gente tem um plano, né? Uhum. A gente toma o primeiro soco, mas de repente a gente tem que mudar um plano ali, mas para chegar no mesmo objetivo. Sim. Como a gente cria essa casca? Boa. É muito importante a gente ter em mente que o nosso cérebro tem algumas reações naturais diante do fracasso. Tem uma estrutura do nosso cérebro chamada abênula, que ela controla o fluxo químico de serotonina e dopamina, que são efeitos de recompensa do nosso cérebro. Então, o que acontece? Diante de um fracasso, quando eu me deparo com situações onde eu sinto que eu não tive reconhecimento ou que elas não aconteceram do jeito que eu gostaria, essa estrutura entra em ação. E olha que curiosidade, ela não só diminui o fluxo de serotonina e dopamina, como ela desativa efeitos motivacionais e efeitos motores, que é aquela sensação de cansaço em excesso. E isso, se somado ao estresse acumulado, ela gera um efeito muito poderoso, nocivamente falando, obviamente, de desânimo. Entendi. Então, é importante entender que isso não é uma condição sua, minha, é um efeito do nosso cérebro. Então, por isso que o autoconhecimento, trazendo com neurociência comportamental, eles são tão esclarecedores. Eu preciso entender que isso vai fazer parte. Esse processo depreciativo das emoções, elas são decisivas para que eu entenda que o que eu preciso fazer, então? Ativar novos mecanismos de recompensa. Primeiro lugar é fazer as pazes com as emoções desconfortáveis.
e entender que elas não são quem a gente é. Ela é apenas responsável por uma fotografia do momento. O que a maioria das pessoas, por não entender isso, quer fazer na hora? Fugir das emoções ou anestesiá-las. É por isso que nós temos pessoas cada vez mais viciadas em coisas que trazem dopamina de forma rápida. Coisa simples, tá, gente? Passar o Instagram, essas novidades que o Instagram traz, ela é um efeito de dopamina. E um efeito de anestesia. E chocolatinho também? Ah, meu querido, calma que eu vou chegar lá. Todo o efeito de excesso, drogas, lícitas ou ilícitas, sexo, pornografia, todos esses elementos, eles são considerados anestesiadores. Entendi. Então, por isso que é muito importante eu entender nesse processo de autoconhecimento que diante de situações que não foram consideradas positivas, o meu cérebro tem um pedido imediato de novas fontes de dopamina. E você precisa saber disso, por quê? Não sabendo disso, você acaba caindo nas armadilhas. E eu não tô aqui de forma puritana, tá, gente? Falando para você não tomar sua cervejinha, não tomar as coisas se você não tem nenhum problema com alcoolismo ou algo do gênero. Mas existe uma diferença muito grande. Quando eu estou fazendo coisas por anestesia, eu não tomo uma taça de vinho, eu tomo uma garrafa. Então, é muito importante eu ter a clareza do porquê é que eu estou buscando essa anestesia. E aí entra a pergunta de novo. O que eu estou prestes a fazer? Vai me aproximar dos meus objetivos ou vai me afastar deles? Porque imagina que você teve uma semana horrível de trabalho. E aí, o que você faz no final de semana? Cara, vou encher a lata para esquecer. O que acontece? Você ativa todo o sistema inflamatório do teu corpo. E o teu corpo, que precisava apenas de cuidados com as emoções, agora ele tem que cuidar das suas emoções e do teu físico. Então, o olhar para isso não adianta você criar casca se todos os seus padrões de comportamento tornam o teu processo mais desafiador. Eu preciso ter consciência de como minha mente funciona para que eu consiga ser capaz de fazer melhores escolhas. Às vezes, esse era um dia que você não poderia sair para beber. Exatamente. Esse era um dia para você, sei lá, se reunir com pessoas que te querem bem, buscar uma rede de apoio, de gente que te faz crescer, de gente que te coloca para cima, que te lembra das coisas incríveis que você já fez. E não somente desse fato desafiador. De pessoas que te ajudam a te lembrar dos seus objetivos e do porquê que você começou tudo isso. Pessoas que falam, cara, não... Tá bom, essa semana foi difícil, mas você lembra o que a gente passou semana passada? Nem é perto do que a gente passou 10 anos atrás, né? Cara, Pindaíba. você já imaginou? Algum dia você imaginou estar onde você está hoje? Todas essas experiências te moldaram para você chegar onde você chegou. Sim. E é a capacidade de lidar com os erros e essas situações de agora que vão te moldar a tornar quem você quer ser. Então, apreciar esses momentos com essa maturidade e com esse autoconhecimento é decisivo. Outra coisa importante também, de forma bem prática, é entender, tem um autor que eu adoro, Nassim Taleb, que ele fala que, às vezes, a gente fala de resiliência, né? Resiliência é maravilhoso, tá, gente? Só que, às vezes, a resiliência sozinha não é suficiente. Por quê? Exemplo besta. Imagina que você está num lugar, tem um negócio batendo aqui. Aí você fala, Marcela, cria casca, cria resiliência. Tá bom, eu fico com o ombro mais forte. E o negócio batendo aqui. O que é a antifragilidade? É a capacidade de perceber que aquela situação pede mudança. Então, na verdade, ao invés de eu ficar mais resiliente, vamos sair daí, né, dá um cara? passo pro lado. Então, mais do que simplesmente criar casca, é aumentar o seu discernimento sobre quais mudanças aquele ambiente está pedindo para você. Porque nós temos uma tendência, exatamente por causa da Bénula, de tentar replicar comportamentos que funcionaram. Só que, às vezes, as circunstâncias são outras. As pessoas envolvidas são outras. E repetir aqueles comportamentos não só não vai fazer você chegar onde você quer, como pode tornar você uma pessoa extremamente teimosa. Porque você vai falar, mas isso sempre funcionou, mas isso sempre foi assim e deu certo. O que esse povo está mexendo? Então, usar o sistema 2 do cérebro, que é o sistema racional e analítico, para perceber
o que as circunstâncias de agora estão exigindo de mim. Sim. Quais habilidades eu já tenho e quais outras que eu preciso desenvolver. E se você descobrir que você não tem algumas delas, tá tudo bem, aprenda a pedir ajuda. Nós somos de uma geração que a gente aprendeu que pedir ajuda é fracasso. Sozinho, né? Eu era esse cara aí, viu? Eu também, meu querido, tamo junto de verdade. Aliás, eu tô no processo. Gente, sabe qual que era meu sonho? É andar com uma camiseta, desculpe o transtorno, estou em obras. Porque se você parar para pensar, todos nós estamos passando por grandes processos de desconstrução. E se em algum momento desse podcast você pensou assim, mas falar é fácil, esse é um lado do teu cérebro que está resistindo no processo de mudança. Exatamente. Seja gentil com você. Legal. Essa é a dica mais importante. Marcela, poderíamos ficar por horas aqui, você sabe, com certeza. né? Sim, infelizmente vamos ter que encerrar aqui, mas muito obrigado por você ter participado com a gente, trazido tanto conhecimento. Acho que assim, fica essa reflexão, né? De que nem tudo é só sentimentalismo. Tem coisas envolvidas, como você comentou, né? Reações químicas do nosso corpo que nos faz fazer coisas que a gente, teoricamente, até não queria, né? Sim. Então, é legal a gente refletir sobre isso, sobre o nosso propósito, o que a gente quer para frente, né? Sim. E o que nós precisamos fazer agora. Então, muito obrigado. Seja super bem-vinda. Na próxima vez você já pode pedir música no Fantástico. Certo? É verdade, já é né? o segundo episódio. No terceiro, a gente pede música no Fantástico. Muito obrigado. Com certeza. Viu? Imagina, uma honra enorme estar aqui com vocês. Olhar para si é fundamental. E esse é meu principal convite, né? A neurociência comportamental, ela traz tantos elementos novos nos últimos 10 anos para a gente desconstruir com base científica, Sim, né? sim. E não é achismo, né? Não é achismo, não é inspiração ou motivação, são elementos táticos para que a gente possa fazer isso. E essa é a minha dica principal para você. Se aprofunde nisso. Eu prefiro ter informação do que opinião. Porque a opinião vem baseado numa série de coisas que a gente viveu e que são muito válidas, mas tem muita informação nova, de qualidade disponível para nos ajudar a traçar esses novos comportamentos. Sim. Então, por que não, né? Claro, obrigada. claro. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigada. Na próxima, né, vamos conversar sobre esses temas e outras coisas mais novas que saírem nos próximos meses ou anos. Com certeza. Vai ter, viu? Porque do jeito que o negócio tá, vai ter novidade por aí. Tá mesmo. Muito legal. Para você que ouviu a gente até agora, quero te agradecer, né? Esse episódio aqui, assim, é muito reflexivo, faz a gente pensar em várias questões aqui. A Marcela é muito boa em trazer essas reflexões pra gente. Não deixe de compartilhar esse episódio com o seu amigo, né? Um estudante que você conhece, o seu gestor, né? Daquela cutucadinha, né? Acho que é importante também. Porque esse conteúdo aqui, além de te ajudar, pode ajudar outras pessoas também, não só da nossa organização, como de outros lugares, tá certo? Bom, fico por aqui com mais um episódio do nosso querido podcast da Universidade Amage. Lembrando que esse conteúdo aqui sempre fica disponível nos canais oficiais da Amage e também no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, né, nas plataformas de áudio também, tá certo? Te vejo no próximo episódio, hein? Até lá!